Estamos aqui na conferência da Arise 2019, o tema Apocalipse, a revelação de Jesus nos últimos dias. E aqui ao meu lado, o evangelista Dandan, que vai me ajudar a falar um pouquinho espanhol, porque eu não hablo muito bem espanhol. Brincadeirinhas à parte, mas recebendo aqui pastor da Argentina, Mariano Seneval. Falei certo? Muy bien, lo dijo muy bien. Muito bem, falou muito bem. Pastor, fala pra gente um pouquinho dessa parceria, o Instituto Mission e também a Igreja IPR Cape Cod com o Instituto de Estudos, o Arise. Amén, amén. Misión es una escuela que comenzó en el año 2003. A Missão é uma escola que começou no ano 2003. Tiene casi 1000 alumnos. Tem quase 1000 alunos. Y estamos entrenando gente para el ministerio. Estamos treinando pessoas para o ministério. En un ambiente de intimidad con Dios. Em ambiente de intimidade com Deus. De adoración. De adoração. Pero de activación. Mas também de ativação. En el propósito. No propósito. Y cuando llegué acá a Cape Cod, quando eu cheguei aqui no Cape Cod, vi esa misma esencia. Eu vi essa mesma essência. En esta familia espiritual. Nessa família espiritual. Que Dios había llamado. Que Deus os havia chamado. Para poder entrenar generaciones. Para poder treinar gerações. Y activar a muchos hijos de Dios. E ativar a muitos filhos de Deus. Entonces Dios unió nuestros corazones. Então Deus uniu os nossos corações. Y así nació Instituto Arise. E assim nasceu o Instituto Arise. Que es como un hijo de misión. Que é como filho do missão. Pero creemos que los hijos van a crecer más alto y van a ir más lejos. Mas nós cremos que os filhos vão crescer mais alto e ir mais longe. Pastor, o senhor não é a primeira vez que está aqui, e dessa vez vindo acompanhado, com o casal ministro de louvor. Fala um pouquinho dessa noite de louvor, adoração, de mensagem e também esse sábado de estudo, esse mergulho profundo na palavra de Deus. Amén. Fue un día extraordinario. Foi dia extraordinário. Vinimos con parte del equipo de adoración. Viemos com parte da equipe de adoração. Estudiamos mucho la palabra. Estudamos muito a palavra. Hablamos de la pasión que Dios tiene por Israel. Falamos da paixão que Deus tem por Israel. De ser entendidos en los tiempos. De sermos entendidos nos tempos. De crecer en sabiduría. De crecer en sabedoria. Oración, adoración. Na oração, na adoração. Y esta noche terminamos hablando de la importancia. E nessa noite nós terminamos falando da importância. De amar el regreso de Cristo. De amar a volta de Cristo. Y comprender el evangelio completo. E compreender o evangelho completo. Que es el que era, el que es y el que ha de venir. Que é aquele que era, que é e que há de vir. Lo que Cristo ya hizo hace 2000 años. Aquilo que Cristo já fez há 2000 anos. Lo que hoy hace en medio nuestro. Aquilo que hoje ele faz no nosso meio. Y lo que va a hacer en los tiempos de su regreso. E aquilo que ele fará no tempo da sua volta. Y fue un tiempo de mucha revelación. E foi tempo de muita revelação. Y de mucha adoración. E de muita adoração. Y no podíamos conseguir terminar. E não podíamos terminar. Pero fue maravilloso. Mas foi maravilhoso. A importância hoje da pregação da palavra de Deus no mundo. Nós estamos nos dias finais, o Senhor falou nesse sábado a respeito de dores de parto. Então, vamos convocar essas pessoas a poder estar levando a palavra do Senhor. Amén. Sí, a veces estudiamos las señales de los últimos tiempos. Às vezes nós estudamos os sinais dos últimos tempos. Y nos enfocamos en los terremotos, en las guerras, en las cosas malas. E nós focamos nos terremotos e nas guerras, nas coisas ruins. Pero una de las señales más importantes que Jesús dijo de los últimos tiempos. Mas dos sinais mais importantes que Jesus nos deu para os últimos tempos. Es que el evangelio del reino sería predicado en todo el mundo. É que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo. O sea, dijo, cuando vean estas cosas, então quando vocês estiverem vendo essas coisas, prediquen el evangelio. Preguem o evangelho. Apocalipsis nos muestra que la mayor cosecha de almas. Apocalipse nos mostra que a maior colheita de almas va a ser antes del regreso de Cristo. Vai ser antes da volta de Cristo. Apocalipsis 14. Apocalipse 14. Una cosecha grandísima de almas. Uma colheita grandíssima de almas. ¿Y cómo van a creer si nadie les predica? E como vai crer se ninguém prega para eles? Entonces, mi consejo para ustedes. Então, meu conselho para vocês. Primeiro, vivan el evangelio. Vivam o evangelho. No podemos predicar un evangelio que no vivimos. Não podemos pregar um evangelho que nós não vivemos. Y una vez que lo vivas, e uma vez que você vive o evangelho, predique el evangelio. Pregue o evangelho. En todo tiempo. Em todo o tempo. Profundice en el mensaje. Aprofunde-se na mensagem. Y hable el evangelio. E abra o evangelho. Y esta va a ser la herramienta que Dios va a usar. Isso vai ser a ferramenta que Deus vai usar. Para preparar el camino para su regreso. Para preparar o caminho para a sua volta. Amén. Amém.
Muito obrigado pela atenção aqui a New Life Web, né, e que Deus continue abençoando rico e poderosamente o seu ministério, que o Senhor continue usando para poder capacitar outros a levarem a palavra de Deus. Amén. Los amamos. Muchas bendiciones. Amamos muito vocês, muitas bênçãos. Conferência do All Rise 2019. Você não veio? Perdeu, meu amigo, perdeu, minha amiga. Foi, olha, poder de Deus aqui nesse lugar, na IPR Cape Cod Church, ao meu lado, pastor Marcelo Franco. Pastor Marcelo, fala desses 2 dias, sexta-feira, bênção pura, sem mistura, sabadão o dia inteiro, pastor. Olha, a gente está sem palavras, né? Um pouco sem voz e também sem palavras para o que Deus realizou no nosso meio desde sexta-feira. A gente realmente foi assim, agraciado, presenteado, né? Com a presença de Deus, com a palavra de Deus que falou, nos desafiou a termos uma postura, né, diante desses últimos tempos que estamos vivendo, de não só pregar o evangelho daquele que era, do que é, mas aquele também que há de vir, porque isso determina o nosso hoje, isso determina o nosso presente. Então essa é a mensagem que vai ecoar dessa conferência em diante, né, através da vida dos estudantes e da igreja do Senhor que está nesse local. Isso vai se espalhar pelas nações. Então esse é o nosso desejo. Essa tem sido a nossa oração, Cláudio, e para isso que nós estamos treinando uma geração, para manifestar o reino de Deus, estabelecendo ele sobre toda a terra. E eu também quero agradecer a Deus pela tua vida, que é teu aniversário, né? Dar graças a Deus que você esteve aqui, servindo, adorando junto conosco. Então é um presente de Deus mesmo, as pessoas que ele tem nos conectado. Pastor Marcelo, a All Rise 2018 fez conferência falando de Israel, né, a essência da palavra. Sim. Agora, né, Jesus, a revelação dos últimos tempos, né? Fala um pouquinho pra gente desses 2 momentos que com certeza teve dificuldade de se organizar, mas hoje o senhor está vendo esse resultado e a semente que foi plantada em cada coração. Amém. Isso aí é imprescindível, né? Não tem preço para isso, porque realmente despertar pessoas para o seu destino, para o seu propósito, né? No tema de Israel não é fácil. Todas as vezes que a gente vai falar de Israel e fim dos tempos, existe uma oposição espiritual, né? Porque o inimigo não quer que a gente saiba disso, ele não quer que a gente se posicione para esperar aquele que há de vir. Então realmente, depois de muito desafio, a gente começa a colher os frutos. Eu sei que esses frutos eles perduram. Eles não são apenas nessa vida, mas é para frutos de eternidade. E a gente vai continuar. Enquanto Deus nos der fôlego, energia e saúde, a gente vai estar fazendo isso aí para Ele. O que é All Rise? All Rise é um centro de treinamento ministerial. Estamos embasados em Isaías 60, capítulo 60, versículo 1, que diz: levante-se e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Está lá em Isaías 61. Então a palavra em inglês para levanta-te é arise, né? Levante-se. Então é um termo imperativo, é uma ordem. Então a gente, com essa visão da Arise, nós estamos despertando pessoas naquilo que Deus já colocou nelas, já desenhou elas para ser. O que a gente faz aqui é simplesmente ativar elas, daquilo que Deus já falou a respeito delas. Que a gente crê que cada um de nós somos uma palavra que sai da boca de Deus e ela não volta para Ele sem executar o propósito pelo qual elas foram designadas. Então as pessoas são palavras de Deus e a Arise ela vem simplesmente para ativar isso nas pessoas e treiná-las para atingir o seu propósito eterno. E quem quiser vir estudar na Arise, faz o que mesmo, hein, pastor? Só é vir aqui na igreja. As inscrições vão até o dia 28 de setembro, que é o dia que a gente começa as aulas. Então você pode se inscrever nos cursos que a gente oferece de adoração, a carreira de adoração, para aqueles que já exercem nas suas igrejas, né, nos seus grupos de louvor, um papel na música, seja cantores ou músicos. Então aqui você vai ser treinado para aperfeiçoar isso no contexto de intimidade com Deus, contexto de profético. E também a gente treina líderes, os próximos líderes dessa geração, aqueles que já exercem e aqueles que querem exercer. A gente então oferece essas ferramentas para essa liderança ser forte, efetiva e eficaz, né? Muito obrigado, pastor Marcelo Franco, e que Deus continue abençoando rico e poderosamente a sua vida. Amém, que Deus continue abençoando essa rádio maravilhosa aí, que através dessas ondas, né, Deus possa levar a mensagem da cruz, do evangelho dos últimos tempos aí para as nações. Deus abençoe vocês. Obrigado. Conversar, Diana Salcer e Augustin Salcer, casal de louvor e adoração da Argentina.
Fala um pouquinho pra gente desse momento, estar aqui em Cape Cod, IPR Cape Cod. La verdad que fue un tiempo hermoso, lleno de la presencia de Dios, Um tempo muito lindo, cheio da presença de Deus, donde Dios encendió más nuestro corazón por lo que está en el corazón de Dios. que Deus acendeu mais o nosso coração por aquilo que queima no coração de Deus. Nos dio como propósito para lo que viene Nos deu como um propósito daquilo que está vindo y despertó más hambre por buscarlo. e despertou mais fome para buscar Ele. Você falou, né, a respeito da oração, né, de intercessão. A importância dessa oração intercessória e da pessoa estar preparada para poder exercer esse papel. Sí, hablaba sobre la importancia de poder orar en todo tiempo como un sostén para nuestra fe. Falava da importância de orar o tempo inteiro para isso sustentar a nossa fé. Sin comunión con Dios es imposible mantener nuestra fe viva. Sem comunhão com Deus é impossível que a gente mantenha a nossa fé viva. Somos como aplastados por nuestras debilidades sin la oración. Nós somos então afetados pela nossa debilidade, né? E a oração ela vem para que a gente consiga vencer isso. Sí. Y la intercesión es clave porque hace que oremos por aquellos que no pueden orar por sí mismos. E a intercessão é chave porque faz com que a gente orem por aqueles que não podem orar por si mesmos. Por ejemplo, un no creyente, alguien que no conoce a Jesús, no puede orar por sí mismo. Por exemplo, alguém que não conhece Jesus, que não é crente, não pode orar por si mesmo. Y por eso los hijos de Dios tenemos que interceder, ponernos entre medio de la realidad de la persona y lo que Dios quiere Por hacer. isso que nós, filhos de Deus, temos que interceder, se colocar entre a realidade dessa pessoa e Deus. E o seu recado, né, para as intercessoras, o seu recado, sua orientação para as mulheres de intercessão e também para os homens. Orientación. Sí, ¿qué quiere decir para él? Un consejo. Que hagan crecer el fuego del altar, que las oraciones son como incienso que sube delante de Dios. Façam crescer o fogo no altar, porque as orações são como incenso que sobe até a presença de Deus. Que llenemos las copas que están delante del trono de Dios con nuestras oraciones de día y de noche. Que a gente possa encher as taças que estão diante da presença de Deus com as nossas orações de dia e de noite. En Lucas dice la palabra de Dios: ¿acaso Dios no hará justicia para aquellos que claman de día y de noche? Em Lucas diz, acaso Deus não fará justiça para aqueles que clamam de dia e de noite? Si clamamos, Dios manifiesta su Se justicia. nós clamamos, Deus manifesta a sua justiça. Obrigado. Converso com o Augustinho. Augustinho, você falava muito desse momento especial de estar nos Estados Unidos, né, de uma experiência que você teve. Então hoje você vive esse momento, né, todo especial com Deus. Nesse momento de estar nos Estados Unidos tan especial. Sí, realmente veo que es una nación bendita, Realmente eu vejo que é uma nação abençoada, pero también que viene un tiempo donde la iglesia se tiene que despertar más. mas também vem um tempo onde a igreja precisa se despertar mais. Y creo que también las personas que no son americanos Também as pessoas que não são americanas van a ser también claves para esos latinos brasileros. vão ser chaves para isso, como os latinos ou brasileiros. Así que creo que va a venir un avivamiento desde ese lugar. Eu creio que haverá um avivamento que virá desse lugar. Você falou de arder, né, na sua mensagem, na sua orientação, né, para os estudantes, para todos que participaram dessa conferência, né, do All Rise. Você é um pouquinho brasileiro? Você é um pouquinho brasileiro? Sí, soy brasilero. Amo la adoración de Brasil. Eu sou brasileiro, sim. De essência, eu amo a adoração do Brasil. Yo creo que cada nación va a restaurar algo en las naciones, en el mundo entero. Eu creio que cada nação vai restaurar algo no mundo inteiro através de uma característica específica. Y creo que Brasil va a restaurar la pasión por la adoración. E creio que o Brasil vai restaurar a paixão pela adoração. Que no va a ser algo emocional, sino que va a ser algo que va a permanecer. E não vai ser algo emocional, mas algo que vai permanecer. Pero pasión, Brasil, pasión. Mas então, Brasil, paixão. Sí. Sua orientação, seu recado para os adoradores, o seu conselho. Dos cosas. Duas coisas. Primera, intimidad. A primeira é intimidade. Todo nace en la intimidad. Tudo nasce a partir da Lo que intimidade. hacemos en donde nadie nos ve, O que fazemos onde ninguém está nos vendo. en el secreto es donde está el secreto. No secreto é onde está o segredo.
Entonces los adoradores tienen que vivir en ese lugar. Então os adoradores têm que viver nesse lugar. Y lo segundo es estudiar la palabra de Dios. E a segunda coisa é estudar a palavra de Deus. Creo que los adoradores se tienen que llenar de la palabra de Dios en su boca. Eu creio que os adoradores têm que se encher da palavra de Deus. Y eso marca la diferencia. E isso que faz toda a diferença. Por encima del talento musical, Acima do talento musical. saber la palabra de Dios. É conhecer e saber a palavra de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Gracias. Vamos conversar aqui com o pastor Marcelo Prete, igreja IPR no Cape Cod. Tivemos 2 dias de festa, na verdade 3, porque o domingo também não foi diferente. Conferência do All Rise 2019, revelação de Jesus Cristo nos últimos dias e muita festa e muito conhecimento da palavra de Deus, não é isso, pastor? Foi dias maravilhosos. Nós tivemos aqui a presença do pastor Mariano Senevald, junto com a sua equipe vindo da Argentina. Dia de presença de Deus, né? Muita revelação da palavra e muito ensino. Foi um momento de muita edificação para a igreja, desde sexta, sábado, durante o dia inteiro, sábado à noite. E hoje, no domingo, né, com um fechamento assim maravilhoso da palavra e muita cura daquilo que Deus fez no nosso meio nesses dias. Muito feliz com isso. Fala um pouquinho pra gente dessa parceria, desse relacionamento, né? O Instituto Missiona Argentina e All Rise, pastor. Deus, ele une propósitos, né? Deus une propósitos. E nós tínhamos no coração há um bom tempo, no meu coração, no coração da pastora Zali, principalmente, de nós termos aqui um instituto para ensino, para liderança, formar liderança. E Deus nos uniu junto com o pastor Mariano, que nos presenteou com apoio, com material, e tem sido uma bênção. Nós já formamos um grupo, né? E agora, próxima semana, começamos para mais um semestre com mais um grupo para ser ensinado e aprender da palavra e aprender sobre o ministério. Perfeito, pastor. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe.